Altamente ameaçada pelo crescimento populacional, pela grande demanda dos setores agrícola e industrial e pelos efeitos das mudanças climáticas, a água é um recurso que há tempos vem pedindo socorro. Afinal, o mundo atravessa águas turbulentas. A poluição e a perda da biodiversidade se proliferam de forma assustadora e a crise climática acelera. Todas as formas de vida dependem da disponibilidade de água doce, limpa e acessível, que vive em risco iminente. Este é o assunto do Começo de Conversa de hoje, que já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região. Você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias sociais. Apresentar a situação do Rio do ponto de vista técnico e da qualidade da água. Promover a aproximação da sociedade com as ações do Comitê em prol da revitalização dos cursos d'água e nascentes e da melhoria socioambiental dos municípios. Isso são apenas algumas das atividades idealizadas pela primeira expedição do Rio Caratinga. E para falar sobre isso, sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga e sobre questões climáticas, eu recebo aqui hoje 3 convidados muito especiais. Primeiro ele, que é filho do Manuel da Silva e da Neuza Uebra da Silva. É natural de Durandé e mora em Caratinga, sua cidade do coração. Ele tem 47 anos, é técnico em meio ambiente, graduado em gestão ambiental e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga. Seu hobby é viajar. Seja muito bem-vindo, Ronivon Uebra da Silva. Nosso segundo convidado é filho do Evandro Pereira de Magalhães e da Terezinha Alves de Magalhães. Ele nasceu em Uruçuca, na Bahia, e mora aqui em Caratinga. Tem 67 anos, é professor na casa do Centro Universitário de Caratinga e é colaborador, já que foi convidado a participar da comissão organizadora da primeira expedição ao Rio Caratinga. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento e gestão ambiental, mestre em engenharia agrícola na área de concentração de tratamento de resíduos e doutor em engenharia agrícola na área de concentração de recursos hídricos. É uma alegria enorme recebê-lo aqui, professor Marcos Alves de Magalhães. E nosso terceiro convidado é filho do Sebastião Souza Castilho e da Maria do Carmo Oliveira Castilho. Nasceu e mora em Inhapim, tem 34 anos e é servidor público. Formou-se em Engenharia Ambiental e Sanitária e é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga. Esse entrevistado tem a lida no campo como hobby. Satisfação de te receber aqui, Thales Judson de Oliveira. Muito bom. É uma honra receber aqui 3 professores, 3 doutores em meio ambiente, 3 pessoas preocupadas com o Rio Caratinga, com a Bacia Hidrográfica, né? Eu queria começar, antes da gente entrar na expedição, falar sobre o rio. Com o Ronivon. O Rio Caratinga, onde ele nasce, onde é a foz, que é nascente foz, quantos quilômetros ele tem, qual que é o percurso desse rio? Bem, primeiro, agradecer estarmos aqui, professor Eugênio. É uma honra estarmos aqui na presença de 3 grandes companheiros, amigos, na sua presença também. Mas falando sobre o Rio Caratinga nasce no município de Santa Bárbara do Leste. E a foz dele é no município de Conselheiro do Pena, num distrito chamado Barra de Cuieté. Ele tem 222 quilômetros de extensão e é um rio que o comitê, né, que trabalha a gestão dos recursos hídricos desse rio, ele foi formado em 1999, em 13 de setembro de 1999. Então, é um comitê já bem antigo, né, um dos primeiros comitês do estado de Minas Gerais, e que está aí nessa luta, nessa defesa da gestão, da melhora da qualidade, da quantidade das nossas águas, pensando principalmente na proteção do nosso rio, que é tão importante para todos nós. Bacana. Ô Thales, fala para nós agora então, você que é o presidente, sobre a bacia. Que municípios essa bacia abrange, né? E qual a importância desse comitê para essa área inteira, para esses municípios? A gente tem, né, na área territorial uma área muito grande, são acima de 6 mil quilômetros, né, quadrados de área total, isso incluindo a bacia incremental também. Né? São 29 municípios dentro dessa
a área, né, territorial, e a gente, né, assume essa presidência aí, né, junto com todos os conselheiros, para a gente tentar, a busca da gente é tentar levar a informação para a população desse território sobre a real situação que se encontra o Rio Caratinga. A gente precisa demonstrar isso porque o território como um todo, ele a gente diria que ele vem sendo degradado, né, e não sendo cuidado da forma correta. A gente busca, né, apresentar essa situação para que as pessoas realmente conheçam a realidade do rio e a forma com que ele vem sendo tratado ao longo de toda a sua história. Ele recebe o nome, né, da cidade, né, igual a cidade de Caratinga, né, o Rio Caratinga, e a gente tem, né, comumente, só consegue acompanhar ele dentro da área, vamos dizer assim, urbanizada até a cidade de Dom Cavate. Depois ele interioriza ali, voltando para o município de Inhapim, pega o município de Tarumirim e vai seguindo, né, o seu percurso até a Foz, que é o Rio Doce. Então a gente gostaria, né, de apresentar isso mais para a população, porque as pessoas, né, elas não conhecem o trabalho do CBH Caratinga, todos os programas que estão acontecendo dentro do território de prestação de serviço, de cercamento de nascentes, de implantação de sistemas de tratamento de resíduo, né, domiciliar na zona rural. Então são vários programas que estão acontecendo que as pessoas não ficam sabendo. Então a gente busca apresentar isso, né, para a população e demonstrar que tem como fazer, tem como cuidar melhor desse rio que é tão importante no nosso território. Bacana. Professor Magalhães, o Thales acabou de falar que o rio é tão importante para nós. Fala para mim seus sentimentos sobre isso. Quer dizer, por que ter essa ideia de pertencimento, de cuidar do rio? Para que se cuida do rio? Bem, corroborando com o que os dois já falaram anteriormente, eu vou acrescer algo mais do que ainda não foi falado aqui. A Fundação Educacional de Caratinga, a FUNEC, ela teve uma inserção no contexto dessa bacia muito forte por ocasião da elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Para os ouvintes dizer que o Rio Caratinga é um afluente do Rio Doce, que é uma importante bacia que sai de Minas e vai para o Espírito Santo. Dentro do contexto de Minas Gerais, o Rio Doce ele é constituído de 6 subbacias, que é o Suaçuí, Santo Antônio, Piracicaba, o Caratinga, o Piranga e o Manhuaçu. Caratinga, portanto, é uma subbacia que no contexto da nossa discussão aqui vamos chamar de bacia, que foi, por nós da Fundação Educacional de Caratinga, contratados pela Agência da Bacia do Rio Doce, através de recursos advindo pelo pagamento do uso de água dos usuários, e esses recursos foram investidos na elaboração de planos. Então nós fizemos os planos de todos os municípios dessa bacia. Então conhecemos a realidade sobre os aspectos relativos a abastecimento de água, de drenagem, de sistema de esgotamento sanitário e do manejo de resíduos. E eu posso afirmar, com conhecimento de causa, porque participei da equipe, fui um dos coordenadores, a situação realmente é muito preocupante. A degradação é bastante acelerada e o uso, cada vez, se não organizarmos, ele vai ficar cada vez mais conflituoso. Portanto, fazer essa expedição agora é muito oportuno e a nossa responsabilidade é muito grande para fazer chegar ao conhecimento da sociedade a necessidade de construção de um pertencimento para junto acharmos caminhos. Muito bem. Nós precisamos terminar esse bloco, mas uma pergunta ainda dentro do seu raciocínio aí. No percurso do rio, nos municípios por onde ele passa, ele é tão mal cuidado e maltratado igual ele é em Caratinga, porque aqui a gente tem que falar isso, tem que reconhecer, que é feio, sujo, margem suja, lixo para todo lado. É assim mesmo? O rio sofre desse jeito, desse percurso inteiro? Professor, a expedição, inclusive, tem esse objetivo. As contribuições ou os impactos negativos são de diferentes magnitudes. Claro que, pelo fato de Caratinga ser a maior cidade, existe uma pressão maior em função do número de habitantes por unidade de área, ou seja, por quilômetro quadrado. Entretanto, os impactos aqui são muito urbanos. Agora, existe no conjunto
da bacia, contribuintes ou afluentes que desaguam no Rio Caratinga, que estão muito também impactados, seja pelo lançamento de agrotóxicos, seja lançamento de efluente. Caratinga já deu um passo, na medida em que seu sistema de esgoto, que antes era lançado diretamente no curso d'água, hoje já tem tratamento. E, portanto, o desafio, sem apontar o dedo diretamente para alguém, todo mundo tem dever de casa por fazer. Seja município de pequeno ou menor porte. Todo mundo tem esse desafio de contribuir para melhorar a qualidade da água, tanto no aspecto quantitativo como qualitativo. Tá ótimo. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Estamos conversando aqui com o Ronivon, o professor Magalhães, o Thales, 3 especialistas em meio ambiente, no cuidado com a água, com o rio, e nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui os expedicionários, Ronivon, professor Magalhães e Thales. Por falar em expedicionário, vamos falar da expedição. Eu vou fazer essa pergunta e vocês podem ir conversando aqui, necessariamente não precisa ter uma ordem, pode ir contribuindo com o outro, mas eu queria saber se é a primeira expedição, para quando ela está marcada, como se dará esse processo, em quanto tempo vocês pretendem fazer, de que forma a comunidade vai ser envolvida nisso, vai ter algum momento de envolver a comunidade para ver a importância não só da expedição, mas do resultado do que a expedição está encontrando. Com vontade, quem quiser começar, começa o Ronivon falando para a gente. Primeiro é colocar que essa realmente é a primeira expedição do nosso Rio Caratinga. A gente já tinha um sonho, né, há um tempo já de fazer essa expedição, porque a gente entende que a expedição é um momento, sabe, professor, de chamar a comunidade e para conhecer de fato o rio, né? Porque todo mundo sabe que o rio passa aqui, mas ninguém realmente, às vezes, assim, as pessoas não querem, às vezes, ali se interessar sobre o que está acontecendo de fato. Aquilo que nós falamos anteriormente, né, que há um descaso, né, muito grande com as ações da água, com o rio, com a poluição, né, com a degradação. Então a gente quer realmente fazer esse caminho, né, percorrer o rio, para chamar a atenção das comunidades, das autoridades, do poder público, da sociedade de modo geral. Então, ela vai acontecer, né, esse ano, né? O Thales também está aqui como presidente e professor, que estão na comissão também junto conosco, preparando esse momento. E a gente está com a pretensão de fazer ele, né, em setembro, quando o comitê for instituído, né? Mas até lá a gente tem um percurso ainda para poder fazer muita coisa, chamar a atenção da comunidade, chamar todo mundo, porque o rio, nós somos o rio somos nós. A água passa por nós, todos os dias nós usamos a água do Rio Caratinga, que ele volta para o Rio Caratinga. Então a gente tem que pensar nisso e pensar em chamar a comunidade para esse momento. Eu vou acrescer de que não é o evento apenas que ocorrerá em setembro. Existirá uma série de atividades que a gente chama uma prévia, que nós iremos aproveitar a Semana da Água, tendo o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água. Iremos aproveitar a Semana do Meio Ambiente, tendo o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, todo esse período prévio, ele será utilizado, será feito um esforço para que o conjunto desses 29 municípios que estão dentro da bacia possam estar efetivamente contribuindo. Ciclo de palestra, encontros, seminários, eventos. Queremos juntos estarmos aí envolvendo todos os segmentos da sociedade para efetivamente estar discutindo as questões dessa bacia. E assim, contextualizar que o atual momento foi de pré-expedição, onde eu, juntamente com alguns outros conselheiros, fizemos a descida do rio, desde a nascente, né, histórica do Rio Caratinga até a foz. Vocês já fizeram isso? Já fizemos a pré-expedição, que é para a gente identificar onde serão os pontos que a gente pretende fazer a mobilização, né, onde a gente vai fazer coleta também da água, a gente quer trabalhar com a parte científica, até por isso a gente, né, até já fez uma conversa com o professor, a gente busca essa parceria também, e a gente está montando esse projeto, como a gente vai fazer essa descida. E o primeiro passo era realmente conhecer todo o território, então a gente fez esse caminho, esse percurso, desde a nascente até a foz, incluindo o principal afluente, que é o Rio Preto. A gente fez também esse percurso no território dele. E a gente está montando esse projeto, depois a gente vai apresentar para a gente aproveitar
essas datas, igual o professor falou, para a gente fazer um envolvimento da sociedade como um todo de acordo com a temática que é o rio. E a gente vai lá no final, que a gente vai concluir esse processo todo da expedição, que é realmente a descida, né, fazendo todas essas análises, tanto, né, coletando material, a água, né, do rio, quanto também fazendo uma análise de uso e ocupação do solo, como tem sido a degradação. Então a gente quer entregar um projeto completo, né, de qual que é a realidade atual do Rio Caratinga, tanto a quantidade, qualidade da água, quanto tudo que envolve essas questões, que é uso e ocupação de solo, como tem sido cuidado toda a bacia. Muito bem. E quanto tempo essa exposição? A descida está programada para ser uma semana, mas acho que é importante colocar aqui, só acrescentando o que o Tásio falou anteriormente, professor, é que o que a gente quer no final é mostrar para a sociedade um retrato de tudo que está acontecendo de fato. E aí o professor Marcos Magalhães foi chamado, né, e aceitou de bom grado, porque é um entusiasta da área, assim como todos nós, para apresentar um dado científico mesmo, né? Além do momento de mobilização, além do momento de envolvimento, além de chamar a sociedade para poder fazer esse debate que é importantíssimo. Nós estamos aí vivenciando as mudanças climáticas, né, que afetam todos nós. E aí afeta o Rio também. E a gente precisa pensar nisso. Mas aí a ideia, né, é uma semana de eventos, né, da descida, desde a nascente até a foz, passando pelo principal afluente que é o Rio Preto. E aí, assim, a gente está programando muita coisa boa e a gente espera contar com todo mundo. Bacana. E quando o Tásio falou aí sobre tirar a amostra para ver a qualidade da água, eu acho interessante porque a gente vai saber exatamente a qualidade da água do afluente, dos afluentes, como o Rio Preto, por exemplo, né? É um afluente do Rio Caratinga, e saber também que tipo de água nós estamos jogando no Rio Doce, né? Com que qualidade que está chegando lá, porque todo mundo tem essa responsabilidade, né? Cada um cuidar do seu rio, no final você vai ter um rio bem bacana, né, professor? Muito bom. É bom registrar aqui, professor, que apesar de muitas pessoas às vezes não acompanharem dados ou informações, não é também que eles não existam. O Instituto Mineiro de Gestão da Água, o IGAM, ele faz monitoramento em toda a bacia. Tem pontos de monitoramento, não apenas no Doce, ao longo da calha maior, que é o Rio Doce, como em todos os seus afluentes. Dentre esses, o Rio Caratinga. Existe banco de dados que é público, quem acessar o site do IGAM vai encontrar essas informações. Essa expedição, ela por si só, ela não esgota todas as informações que são necessárias. Até porque o rio, ele tem uma dinâmica. O rio tem um comportamento no período de estiagem, tem um comportamento na água das chuvas. Então, se eu analisar a água hoje, ele vai me dar um resultado sobre os aspectos, vários parâmetros. Se eu analisar daqui uma semana, se houver chuva, é um outro comportamento. Não podemos nos iludir de que ao sairmos e coletarmos as amostras antes e depois de cada cidade ou dos principais afluentes, nós já estamos com dados para concluirmos. Até porque é um retrato de momento. É preciso que o monitoramento seja feito de forma contínua, com mais dados, para que nós possamos espacializar e vermos não apenas aspecto quantitativo, como qualitativo. Nós temos consciência disso. E essa expedição pretendemos que não seja única, para que a cada ano nós possamos ver o processo em que nós estamos caminhando. Lembrando aqui a todos que existe um instrumento de gestão. A bacia existe através da Política Nacional de Recursos Hídricos, uma política de gestão. Os nossos instrumentos foram uma das primeiras bacias do Brasil a fazer o dever de casa. Quais são elas? Você vê o enquadramento dos cursos d'água. Qual é o enquadramento? Existe aí uma classificação prevista em lei. Existe a outorga. O que é a outorga? É aqueles que são requerentes e o órgão ambiental, no caso o IGAM, concede o uso. Cobrança, tem que ter um cadastro. Esse conjunto de informações, ele permite do rio que nós temos e ao rio que nós queremos para os próximos anos. Esse esforço de forma planejada vai fazer com que os recursos advindos da cobrança sejam investidos dentro da própria bacia para a sua própria melhoria. Portanto, os instrumentos legais, elas já existem. Mas muito mais do que os instrumentos legais, é preciso que isso seja instrumentalizado com a participação de todos os usuários. E um comitê, ele existe porque ele tem a representatividade dos seus usuários. Seja empresa de saneamento como a Copasa, seja os SAAs, seja as indústrias,
a agricultura. Portanto, todos aqueles que usam, eles têm assento no comitê para discutir as políticas de gestão da própria bacia. Bacana. Ô, Thales, quando a gente fala no Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Caratinga, nós estamos falando da água que é visível, é isso? A bacia cuida de cuidados com o lençol d'água, por exemplo, não? Perfuração de poço, posso furar à vontade, tem alguma regra para isso? Não tem? Isso é uma preocupação, não é? Na verdade, é igual o professor falou, né? Essas questões de autorização, elas ficam a cargo do Estado, né? Tá. Através das agências, né? que regulamentam isso. O que o comitê faz é discussão para aconselhamento e a gente bate na porta, ô Igan, esse assunto aqui é assim, a gente tem uma visão desse jeito, qual que vai ser se precisa ter uma regulação diferente, a gente aconselha dessa forma, então a gente tenta buscar melhorias através da evolução da legislação e das técnicas que existem hoje, né? Vamos pensar assim, uma outorga, um direito de perfuração, a gente trabalha como um auxiliar do sistema, a gente leva a visão que os usuários, igual o professor falou, as pessoas que moram no território, os agentes públicos, né, município e tal, a gente leva, né, faz uma discussão dentro da plenária do CBH e a gente expõe isso aos órgãos estaduais e eles, se necessário, né, evoluem essa técnica de autorização ou não, né, de acordo com as demandas. A ideia é essa. Bacana. O nosso bloco já estourou, estamos falando aqui quase um minuto, mas eu vou fazer uma pergunta só para não perder o timing desse assunto. Tem um caráter de fiscalização, então? Podemos falar isso? O comitê também fiscaliza? Não, o comitê, Não. a atribuição dele, ela é muito na questão da gestão. Da gestão. Beleza. A O comitê, a fiscalização já é com o Estado através do IGAN, né? O IGAN que é o responsável. Só para a gente ver a responsabilidade certinha, porque alguém que pode estar nos assistindo aqui está pensando assim, por que o comitê não fiscaliza isso? Não é papel do comitê. Não é papel do comitê, embora o comitê tenha o dever de receber, sim, claro, aquilo que for denúncia temos, né? E dar prosseguimento a todas as denúncias que forem feitas e chegarem ao comitê. Isso é uma obrigação nossa. Agora, a atribuição do comitê é a questão da gestão. E a gestão descentralizada e participativa, como colocou aqui o professor. Então, a gente tem hoje o comitê, a gente chama de tripartite, né? Ele tem a sociedade civil, os usuários e o poder público. Então, essas três entes que são os gestores dentro da bacia. Professor, eu acho muito relevante colocar aqui, antes de fechar esse bloco, um aspecto que você perguntou sobre a questão de poços. Seja água superficial ou subterrânea, a ninguém é dado o direito de exploração, senão mediante a outorga. A outorga significa licença. Todo e qualquer usuário que tenha pretensão de retirar, ele tem que pedir autorização ao órgão ambiental, se pode, quanto pode, dentro da capacidade de explotação dessa água, seja no reservatório, seja superficial. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa especial. E você que chegou aí agora, pode acompanhar aí no final do bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com o Rony Von, com o professor Magalhães, com o Thales. Nosso assunto é a primeira expedição no Rio Caratinga. Estamos falando sobre a bacia hidrográfica, sobre os cuidados necessários que a gente precisa ter com a água. E por falar nisso, tem gente que fala assim, por exemplo, o pessoal fica falando que tem que cuidar da água doce, que essa água uma hora vai acabar, que isso não é infinito. Vocês acham que tem essa preocupação mesmo? Quer dizer, como é que faz a pessoa acreditar que ele tem que cuidar de uma água? Quer dizer, porque ele fala, isso evapora, chove, vem água de novo, fala isso, mas vem enchente, aqui na nossa região tem enchente, o Rio Grande do Sul agora ficou debaixo d'água, que tanto de água é isso? Eles estão falando que a água está acabando. Como é que explica isso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que a água é um recurso finito. Ela pode acabar, mas não... A água, na verdade, né, segundo a ciência, já chegou à conclusão de que a água, na verdade, ela é a mesma. Ela só migra, né? Se você tem políticas e ações para poder segurar a água aqui, ela vai ficar aqui. Por exemplo, se você tem floresta, se você tem ações no campo, né, para você manter a água aqui, ela vai ficar aqui. E aí você vai ter o ciclo ali, né, acontecendo o tempo todo. Agora, se você desmata, né, tira a floresta,
degrada, que é o caso, por exemplo, a gente vê assim, até pedindo perdão aqui ao professor, que é o caso da região do Nordeste, que já foi uma floresta e hoje não é mais, e você tem regiões áridas e semiáridas, e que chove muito pouco, e que você tem muito mais perda de água por evaporação do que por precipitação. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. A água, na verdade, é a mesma, a gente precisa, por isso que a gente precisa da gestão da água, por isso que a gente precisa de chamar a sociedade para isso. Né, para poder entender que a água pode acabar aqui e ela vai para outro lugar. No mínimo ela muda de lugar. No mínimo ela muda de lugar. A gente vê falar, por exemplo, porque antigamente São Paulo, todo dia tinha uma garoa, e agora acabou, tem a chuva ácida lá. Né? E algumas regiões também que você não via falar em deserto, e o Rio Grande do Sul tem áreas que estão ficando um período com tanta seca como o Nordeste. É por aí, né, professor? Sim, é pela aí mesmo. As ações humanas, elas têm causado um efeito muito significativo nas questões do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico existiu no passado, existe no presente e existirá no futuro. Porém, as intervenções locais, ela tem um fator preponderante. Então, eu digo aqui para os ouvintes da UNEC TV que nós devemos fazer as nossas ações locais para atenuar um problema que é daqui e global. E dizer a todos que querem ser usuários de água, aqueles que têm necessidade para suas atividades agrícolas ou qualquer outra que seja, que eles procurem os órgãos ambientais, procurem as prefeituras, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para estar informado. Ninguém pode se apropriar de um curso d'água ou de água subterrânea sem ter anuência. Isso constitui crime, tá? Passível de punição e de multas. A ninguém pode ser alegado o direito do desconhecimento da lei. Então, se alguém quer fazer uso, procure o IGAM para poder fazer o seu cadastro, para ter a outorga, para ele emitir a autorização ou não. E a retirada tem que ser compatível com a capacidade do manancial. Ou seja, aquela época que todo mundo fazia o que bem queria, isso já passou. Existiu até uma época de conflitos entre vizinhos, que por rixa, um barrava a água para não ir para o terreno do outro. Isso aí já é uma época que já não pode mais prevalecer um relacionamento como esse. Hoje, mesmo que a água passe em sua propriedade, isso não lhe dá direito de extração, de exploração, de retirada, senão mediante a cadastro. E esse cadastro, uma vez feito, está dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, prevê que ele tem que fazer pagamento pelo uso, desde que o uso seja significativo. E toda e qualquer arrecadação, ele é gerido pela agência através da política e das prioridades definidas pelo comitê. Portanto, a estrutura lógica de gestão ela está bem pensada. É preciso que isso seja agora implementado na prática com a participação da sociedade. Bacana. O Thales, quando o assunto é água, né, a gente pode aplicar essa fala de que uma andorinha só não faz verão é bobagem, né? Porque cada um fazendo a sua parte, no final o resultado vai ser bom para a humanidade, né? E assim, eu concordo plenamente, eu acho que assim, a gente precisa realmente demonstrar isso. Essa é a ideia desse evento da expedição, é a ideia do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga. Por quê? Nós temos dois problemas principais com relação à água. A quantidade, que é o primeiro ponto, e depois a qualidade. Pensando dentro da quantidade, nós temos vários problemas. O professor também falou o seguinte, existe o ciclo hidrológico da água. Uhum. Só que nós temos, as nossas ações têm impactado, por exemplo, em a diminuição vamos dizer assim, da diluição das chuvas. Elas acontecem, né, num período mais curto de tempo, né, e a degradação que a gente tem nos nossos solos faz com que o poder de infiltração diminua muito. Então você tem chuvas acentuadas, você tem aí 50% do volume de chuva do ano cai em 2 meses e você tem um problema da diminuição da capacidade de infiltração. Isso vai comprometer principalmente na quantidade do recurso hídrico que vai vir. O uso, o professor explicou como que deve ser feito, a forma correta de se fazer o uso da água. O uso da água tem aumentado muito. Irrigação, dessedentação de animais, o próprio uso pelas as autarquias, né, de disponibilização de água tratada para as cidades. E então a gente impacta isso na quantidade. Já a qualidade da água, você tem vários setores, né?
se tiver alguma indústria que não faz o tratamento correto, as próprias cidades precisam evoluir para poder fazer os tratamentos, né, dos esgotamentos. Então, assim, você tem dois problemas gravíssimos em toda a bacia. E a gente quer demonstrar isso de antemão, que a gente fez essa pré-expedição e a gente percebe que o Rio Preto, do outro lado, ele chega lá no distrito de Novo Horizonte, onde ele encontra com o Rio Caratinga, com um volume maior de água que o Rio Caratinga. Muito bem. Né? Interessante. Interessante, uma região um pouco mais agrícola, né? Tem muita cultura do café ali, então tem-se um cuidado um pouco maior com o uso do solo, né? É um pouco mais cuidado. Bacana. Eu queria ter mais tempo para a gente poder conversar mais, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Vocês têm um minuto aí para as considerações finais, pode conversar do Thales, Magalhães, o Rony termina nessa ordem. Essa câmera aqui é sua, deixa o seu recado para os telespectadores e para os internautas. Gostaria de agradecer esse espaço, né, aqui no começo de conversa, nos colocar à disposição de toda a população da região. Estou como presidente do CBA Caratinga, nós temos os canais aí nas redes sociais, depois o pessoal pode disponibilizar aí para as pessoas. Nós estamos lá para aconselhar, para resolver e chamar todas as pessoas. Vai acontecer a primeira expedição do Rio Caratinga. A gente quer demonstrar isso, trazer esse presente para toda a população da região. Bacana, professor Magalhães. A oportunidade, ela é uma oportunidade ímpar, né? Para que nós possamos fazer essa reflexão. Agradecer à Fundação Universidade de Caratinga, através da UNEC TV, que é esse veículo de comunicação. Nós precisamos nos comunicar, precisamos conversar, precisamos fazer público o que está acontecendo em termos de gravidade, para que a própria sociedade, vendo a gravidade dos seus problemas, possa encontrar caminhos. Juntos seremos mais fortes. Bacana, vamos terminar aí. Primeiro agradecer, professor, esse espaço aqui, esse momento aqui, estar ao lado de pessoas tão queridas e aguerridas, né? E dizer para todo mundo o seguinte, da importância que é esse bem tão precioso para todos nós, essencial à vida, essencial a todo ser vivo do planeta, a gente se preocupar com a água e lembrar que nós somos água, a água somos nós. E nós não é como dissociar essas duas coisas. Então é importante a gente cuidar, é importante a gente preservar, é importante a gente participar desse momento. Então, esse momento da primeira expedição do Rio Caratinga é um momento de chamar a comunidade, chamar a sociedade. Esperamos que todos estejam presentes. Bacana. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte na expedição. A UNEC TV vai participar, vai querer acompanhar essa expedição também. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela atenção, pela companhia. Até o próximo encontro, se Deus quiser.